e povas. Bom dia. Hoje é dia de revisão. Vamos nos animar ou não, depende do ponto de vista. Prova fácil. Fácil. Com F maiúsculo, gigante. Facílima essa prova. Gente, é a hora de passar de ano. É agora. Nessa prova aqui. Que bom, Arthur. Eu gosto muito de estar com vocês também. Eu me divirto muito com vocês. Queria tê-los pessoalmente, que a gente ia fazer uma bagunça na sala de aula, mas aí a pandemia não permite isso. Meu filho tá chorando, mas é assim mesmo. Ele cagou a roupa inteira. Sério. Ele cagou tudo, até a meia tá melhor de bosta. Não sei como é que um menino sai tanta bosta de um menino são. Mas vamos lá. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Selma não tá aqui, né? Tá aqui? Não. Eu já sabia. Ariel. Presente. Ariel, por que tem essa pessoa loira aí? Quem é essa mulher aí que tá na sua foto? É de uma série, professor. Ah, tá. Ah, tá. Arthur. Arthur, presente. Carla. Presente. Emily. Emily não tá aqui, né? Tá? Não. É, mas não. João. João, não. José Gabriel. Lourdes. Acabei a cabeça. Milene. Riane. Ótimo. Isso aí, todo mundo me ouviu aí, ó. Eu pedi para que vocês não faltassem, não faltaram. E aí, por isso, eu vou dar um presente para vocês, obviamente, porque eu sou um cara que gosto de dar presentes para os meus alunos. Infelizmente, eu não tenho dinheiro para dar presente de roupa, de sapato, dessas coisas, né? Eu acho que dificilmente alguém faria isso. Então, a gente faz algumas coisinhas para facilitar a vida de vocês. Então, eu vou basear a revisão na prova. Estou aqui com a prova aberta e vou fazer a revisão a partir da prova. Isso não é maravilhoso? Isso é lindo, charmoso demais, né? Vou apresentar a tela da revisão e não da prova. E a gente vai pegar essas questões aí. E como se eu vivo sem dinheiro? Eu tenho dinheiro, né? Todo mundo diz assim, dinheiro pouco eu tenho muito. Eu estou exatamente nesse patamar aí. Essa não é a revisão de vocês ainda. 10/6/2021. Vou apagar as questões. Assim que eu copiar as questões, e aí o que acontece? Assim que eu copiar as questões, eu vou pegar elas e vou colocar no chat, caso vocês tenham um computador aí, para vocês não precisarem estar copiando em caderno, né? Vamos, para ficar. Isso vai estar montando. Que dobra,
Pronto, acabou. Pronto, filho, pronto, acabei. Eu sei, eu sei. Não, do água. Professor, já pode copiar? Desculpa. Já pode copiar? Deve. Essa nona e décima já é do capítulo que a gente aprendeu por último, na segunda-feira. Gente, vamos lá. Eu vou pegar essas questões aqui, botar no chat, caso para adiantar, porque a gente só tem hoje, né, para responder. Respondam, vamos dar um horário aqui para a gente conseguir corrigir. 8h50 a gente começa a corrigir. Então, vocês têm aí 50 minutos para responder. Beleza? 8h50 a gente começa a corrigir. Respondam nesses 50 minutos, por gentileza.
Se tiverem dúvida, falem, tá? Professor, eu não tô conseguindo responder a segunda questão da terceira. Ou a segunda pergunta, desculpa. A segunda pergunta da terceira questão. Ou a segunda pergunta da segunda questão. A segunda pergunta da terceira questão. Beleza. Vou pegar a página para você aqui. Olha, nós temos dois lugares onde fica essa resposta. Não, é um lugar só. Página 84, rios europeus e asiáticos. Mas, assim, essa resposta vai muito do seu conhecimento prévio, conhecimento de sexto ano, de você saber como é que um rio influencia numa planície. Aquele conhecimento de erosão, intemperismo, que a gente aprende lá no sexto ano. Mas tem alguma coisinha aí na página 84. Obrigado. Nada. Eu ajudo vocês, não se preocupem, não. Não souber, a gente, na hora da correção, a gente fala. Professor, Oi? só é até a 10ª questão, é? Sim. Aleluia, amém, glória a Deus.
E aí, gente, vamos lá? Só levar um negócio aqui. Conseguiram responder? Quase tudo. As duas. Os demais. Eu respondi. Isso aí. Chega, eu tô ouvindo o caderno aí. Consegui, Carlinha, ótimo. Mesma coisa. Vamos lá, né? Porque podemos dizer, do ponto de vista físico, que a Europa é uma península da Ásia. Fácil, né? Já falamos várias vezes. Ariel, quer responder pra gente? Eu coloquei porque a Ásia é rodeada por mares, menos no encontro com a Europa. Contrário, né? Não é o contrário, não? É? É. Ah, Porque a Europa é rodeada por mares, exceto no seu encontro com a Ásia. Não é isso, Anas? Sim, eu coloquei porque todos os seus lados, menos o leste, que liga à Ásia, é rodeado por água. Isso, a Riane também respondeu. Todo mundo na mesma tecla. Todo mundo conseguiu responder essa aí. Facinho, né? Vocês nunca mais vão esquecer o que é uma península. Nunca mais. O que são países transcontinentais? países que ficam na fronteira entre dois continentes. Ok. E qual é a única cidade transcontinental do mundo? Istambul. Istambul, na Turquia. Exatamente. Não me garanto, professor. Garanto sim, Lourdes. Que é isso? Vamos nós. Não diga isso, não. É... Essa terceira questão é que talvez vocês não conseguiram responder, principalmente a segunda parte, né? Mas eu vou explicar para vocês com muito prazer. Qual a formação geológica predominante na Europa? Bacias sedimentares. Bacias sedimentares, ótimo. Como os rios influenciam na formação das planícies encontradas no continente? Essa daí eu não consegui fazer, não. Alguém conseguiu? Quer dar uma chutada aí? Eu respondi: o continente tem rios bem distribuídos e interligados. Os sedimentos das rochas são, principalmente, transbordados por rios que Sim. se ligam aos oceanos. Ótimo, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Vou explicar com vocês em desenho. Melhor, né? Abrir aqui, fechar aqui a apresentação. Vou abrir aqui a apresentação de tela inteira. Vou abrir o Paint. E vamos desenhar, né? Aqui eu tenho, por exemplo, vou desenhar aqui o... Isso aqui é um rio, tá? Não parece, mas é. Aqui nós temos algumas árvores. E aí, o que é que acontece? Deixa eu pegar aqui uma rocha. Aqui, nesse local aqui, nós temos o que a gente chama de banco de areia, certo? E aqui, a água, né?
E aqui é o mar. Vou botar aqui uma caneta. Muito grossa. Deixa eu ver aqui uma mais fina. Aqui. Vamos lá. Aqui nós temos um rio. Está ruim, né? Deixa eu ver aqui uma. É, uma caneta aqui. Pronto. Apagar. Estão conseguindo ver a tela? Certinho aí? Sim. Sim. Beleza, né? Pronto, vamos começar a explicação. O que que acontece? Aqui nós temos um rio, certo? Aqui o rio, aqui as margens, né? Aqui o mar. E aqui esse bloco azul, ou marrom, um banco de areia. O que que acontece aqui? Quando o rio ele vai trabalhando aqui na superfície, ele vai carregando alguns sedimentos. Rio, sempre que a gente fala rio, a palavra rio a gente associa com movimento. Um rio, ele sempre vai ter um movimento, também chamado de curso d'água, curso do rio, né? E aí o curso do rio que está vindo daqui para cá, né, de cima para baixo, e desaguando no mar, à medida que ele vai fazendo suas curvas, né, que a gente aprende na geografia, que a água ele é preguiçosa. Ela sempre vai procurar locais de rochas mais frágeis, vai entalhar, ou seja, cavar esses lugares para poder passar. Então, quando o rio faz curva, não é porque alguém fez a curva do rio, né? É porque o próprio rio foi fazendo essa curva à medida que ele foi achando rochas mais frágeis. Então, quando ele vai achando rochas mais frágeis, ele vai automaticamente levando esses sedimentos. Quando o rio chega a um determinado ponto, ele pode perder aquilo que a gente chama de débito, que é a força. Quando ele perde a força dele, a sua capacidade, ou seja, a quantidade de sedimentos que ele pode carregar e a sua competência, que é o tamanho dos sedimentos que ele pode carregar, eles diminuem. E aí começam esses sedimentos a serem depositados. O que seria essa deposição? É essa acumulação que vocês conseguem ver aqui nesse banco de areia. O que é que isso influencia? Por que que eu estou dando essa volta, explicando para vocês o que é uma sedimentação, o que é uma deposição, o que é uma capacidade e competência do rio? Por que que eu estou explicando isso no contexto europeu? Como lá existem muitos cursos d'água, lá existe muito transporte de sedimento, que é basicamente a erosão fluvial, né? As meninas, se elas quiserem ter respondido até de uma forma mais simples, elas poderiam citar apenas a erosão fluvial, né? Como é que os rios eles influenciam para a formação do relevo? Devido à erosão fluvial, pela presença de diversos rios no território europeu. Então, a erosão fluvial é tudo isso. Esse desgaste dessas rochas, essa deposição. E aí eu trago uma comparação para vocês que faz com que vocês lembrem para a prova. Por que que em Sergipe nós não temos praias rochosas? Porque em Sergipe nós temos diversos ambientes de foz, que é a finalização do rio, né? Aqui é o ambiente de foz, né? Porque quando a gente tem um ambiente de foz, a gente geralmente vai ter áreas muito desgastadas.
Por isso que falésias, que são aquelas rochas bem na praia que a gente encontrava, que a gente encontra ali no Rio Grande do Norte, algumas em Pernambuco, algumas no Maranhão, a gente não encontra aqui em Sergipe, porque pelo menos 6 rios têm a sua foz, né, 6 rios importantes, né, têm a sua foz aqui no estado. Então, o terreno ele se torna muito desgastado pela erosão fluvial. Então, a erosão fluvial é extremamente importante para essa sedimentação, essas bacias sedimentares, essas rochas que vão se acumulando, e também é muito importante para a formação das planícies, porque ele vai levando, ele vai acabando com as rochas, né? Ele vai destruindo as rochas devido a essa presença de rio. Então, a gente encontra ali na Europa muitas planícies por conta da quantidade de rios, beleza? O pessoal que não conseguiu responder a questão, deu para entender mais ou menos por que os rios eles são importantes nessa formação? Uhum. Deu? Então, como é que a gente sintetizaria isso? Como é que a gente explicaria isso de uma forma mais tranquila, né? Os rios, eles exercem um fator importantíssimo por conta da erosão fluvial, que acaba formando essas planícies devido ao desgaste das rochas. E aí vocês poderiam responder dessa forma. Lembrando que o rio é um agente fisiográfico, né? Nós temos os aspectos fisiográficos e alguns agentes fisiográficos, né? E o rio, ele é um agente fisiográfico, ou até mesmo geográfico, algumas pessoas não chamam de fisiográfico. Ele é um agente fisiográfico na formação do relevo, é um agente externo, né? Um agente que está na superfície, né? E a gente consegue perceber o rio trabalhando. Sempre que vocês verem rios grandes, rios potentes, né? Você vai ver planície, porque o rio ele vai acabar com o terreno, ele vai simplesmente destruir. E aí nós temos rios importantes, Rio São Francisco, nós temos o Rio Amazonas, vamos para a Europa, o Rio Volga, o Rio Sena, o Rio Danúbio, são rios grandes que eles acabam fazendo com que essa área fique plana, por conta do seu trabalho de erosão fluvial. Beleza? Acho que a terceira questão está respondida. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique novamente? Luz disse que não entendeu. Que não entendeu, né? Deixa eu olhar aqui o chat. Resolução de tudo, não entendi. Vamos lá, qual é a pergunta? A pergunta é simples. Como os rios influenciam na formação das planícies encontradas nesse continente? O que acontece? A gente sabe que na Europa tem muitos rios, beleza? Muitos rios navegáveis, a gente inclusive descobriu lá que muitos rios são muito famosos, né? Como, por exemplo, o Rio Danúbio, o Rio Sena, na França, rios até românticos, né? Até turísticos. E a gente encontra muitos desses lá, lá na Europa. E aí, o que é que acontece? Né? Esses rios, eles desgastam o terreno por onde eles passam, devido à erosão fluvial, o trabalho que eles fazem ao passar, porque o rio ele não fica parado. Sempre que nós temos rio, nós temos um movimento da sua nascente até a sua foz. Então, se ele vai desgastando o território, automaticamente ele vai fazer com que essas áreas sejam rebaixadas. Vocês devem lembrar de que a rocha, quando ela nasce, né, por um processo geralmente interno, ela vai nascer grande. Mas à medida que for acontecendo o intemperismo e a erosão, a rocha vai perdendo tamanho, vai perdendo altitude, até o momento em que ela vai ficar plana. E aqui nós temos uma planície. Então, nós temos muita planície na Europa, porque nós temos muitos rios. Esses rios ajudam no desgaste dessas rochas, que é a erosão fluvial. Fluvial vem de rio, né? Então, é basicamente isso. Os rios, eles
interagem diretamente com o território, causam essa erosão, e aí, consequentemente, nós temos a formação de planícies. Aí eu pergunto para vocês, nós temos relevo, sim, interromper aqui o compartilhamento. Nós temos, sim, relevo no continente europeu, e nós temos alguns rios que participam ali do continente europeu nessas áreas de relevo mais alto, nessas áreas de planalto, inclusive de montanhas, como, por exemplo, os Pirineus, ali na França e Espanha. Por que que isso não ocorre lá? Por que que os rios não conseguiram destruir as rochas? O que que vocês acham? Vamos ver quem dá uma chutada boa aí. Oi, professor. Por que que os rios, a gente sabe que em alguns lugares, como por exemplo nos Pirineus, alguns relevos são encontrados na Espanha, na França, e nós temos alguns rios lá também, né? Mas por que que não existe planície nesses lugares também? Por que que os rios não destruíram essas rochas? Lucas colocou por causa do débito. Também, o débito seria a força. Os rios eles não vão ter força suficiente. Mas quando a gente tem, geralmente, essas áreas, nós vamos ter uma área mais ou menos assim. Nós vamos ter uma montanha, uma depressão e outra montanha. Isso aqui, essa formação a gente chama de mares de morro. Não sei se vocês já ouviram falar. O senhor sabe que não está compartilhando, né? Oh, desculpa. Não, não sei não. Eu interrompi o compartilhamento para apresentar a tela e acabei esquecendo. Estão vendo aí agora? Agora dá para ver. Beleza. Nós temos aqui o débito, que é igual à força do rio, né? E aí nós temos os mares de morro, que quando a gente está falando de montanhas, a gente fala de cordilheira. Mares de morro é quando é planalto, cordilheira é quando é montanhas. O que que nós temos aqui? Montanha, depressão, montanha. Essa depressão, ela vai ser utilizada pelo rio. O rio ele vai passar aqui. Isso vai ter o nome de vale. E aí vocês conhecem já a expressão vale, né? O que é o vale? É onde o rio ele vai passar entre as áreas mais elevadas. Vai ter uma depressão, que é a área mais rebaixada em relação às áreas vizinhas. E o vale é porque ele vai ser acompanhado ali de um rio. O vale, ou ele já teve um rio, ou ele tem um rio. Então, essas áreas elas vão ser justamente aproveitadas pela água, pelo curso d'água. E aí entra o que eu falei para vocês, que vocês devem levar como uma frase, um mantra, que a água ela é preguiçosa. Ela não vai quebrar essas rochas aqui. Ela vai passar pelo vale. E aí, por isso que a gente tem, às vezes, rochas muito resistentes que não são desgastadas pela água. Então, nós temos a presença de rios e, ao mesmo tempo, de montanhas. É o caso, por exemplo, dos Pirineus ali no continente europeu, ali entre França e Espanha. Beleza? Voltando. Não se preocupe que na prova eu deixei essa questão bem mais fácil. Durabilidade, não, Arthur. A melhor palavra a ser utilizada seria resistência. Por conta da resistência das rochas. E a resistência ela vai se dar justamente pelo seu processo de orogênese, ou seja, pelo seu processo de formação. Do que a rocha é feita? De quais minerais? Alguns minerais são mais resistentes e alguns minerais são menos resistentes. E como a rocha é um conglomerado de minerais, automaticamente, tendo minerais mais fortes, a rocha fica mais forte. Vamos lá, quarta questão. Por que o sul da China, ao norte do Himalaia, é desértico?
Eu coloquei, porque a Cordilheira do Himalaia impede qualquer tipo de vento passar. Ok. Tá quase certo. A única correção que eu faria é que ela não impede qualquer tipo de vento, ela impede grande parte do vento, porque senão você vai, quem está lendo vai entender que não passa vento nenhum, e isso é uma inverdade. Mas é isso mesmo. A Cordilheira do Himalaia, ela impede, né, que grande parte da umidade dos ventos que vem do sul, ela passe, né? E aí acaba que o sul da China, que fica ao norte do Himalaia, seja desértico. Tem um clima ali de árido a desértico. Alguém respondeu de uma forma diferente? Eu não entendi, não. Eu não fiz, não, essa pessoa. Se eu puder pedir de novo. Pronto, posso sim. Na verdade, vamos. Deixa eu lembrar de botar a apresentação. Vamos lá. Você lembra do que eu expliquei, Riane, sobre barlavento e solta-vento? Lembra, Riane? Lembro. Então, é por causa disso, né? Essas áreas aqui. Não, aqui nós temos o Himalaia. Aqui é o sul da China, essa área aqui, certo? Aqui é a China, aqui, tá vendo? Aqui é o sul da China, sudoeste da China. Se a gente for. Aqui nós temos o Tibete, né? Aquela área mais elevada e mais fria. E aqui nós temos frio de montanha, né? E não frio polar. Essa cordilheira aqui, ela impede que grande parte da umidade e dos ventos passe para o outro lado. Isso chama de barlavento. Essa área aqui, que está verde, inclusive verde escura, ela está a barlavento, ou seja, ela está recebendo toda a umidade e está ficando acumulada ali. Peraí, gente, que minha mãe tá me ligando e quando minha mãe me liga, geralmente é uma coisa. Desculpa, gente. Minha mãe, geralmente, quando ela liga, eu atendo porque ela geralmente não me liga. Então, quando ela me liga, geralmente é algo sério. Então, vamos lá, voltando aqui. Essas áreas aqui, Riane, olha, tá vendo aqui umas costuras brancas aqui? Tá vendo na tela? Tô. Tá, né? Essas costurinhas brancas, se a gente aproximar mais, a gente vai ver que são as montanhas. Aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, né? E essas áreas aqui, ela acaba se tornando aquilo que a gente chama de barreira orográfica. Ou seja, o vento e a umidade bate e ele vai ficar acumulado ali, porque não vai ter como passar. Grande parte do vento e da umidade simplesmente não passa. E aí a correção que eu fiz ao Ariel. Não é que nenhum vento passa, é que a grande maioria do vento e da umidade, é sempre importante a gente falar isso, que não passa, né? E aí essa área de cima, que é o sul da China, né? Ela fica a sotavento, que é a área que não recebe essa umidade, justamente porque ela ficou do outro lado da parede. É como se fosse uma parede, né? Se você botar um ventilador numa parede e você for para o outro lado, você vai perceber que a parede não deixou o vento passar. É a mesma coisa. Então, respondendo à quarta questão, por que o sul da China, ao norte do Himalaia, é desértico? Por conta que o Himalaia oferece uma barreira orográfica para a umidade e para os ventos que vêm ali do sul. Simples assim. Beleza? Por que o Oriente Médio é desértico? Lembrando que quando a gente fala Oriente Médio, a gente não está falando sobre África, né? A gente está falando sobre Ásia já. A quinta eu também não consegui fazer, não. Beleza. Alguém conseguiu responder? As meninas aí. O Arthur.
Sim. Sim. E aí, o que é que a gente tem de resposta? Vocês estão Não. caladas hoje? É porque sofre influência de ventos secos vindos do norte da África. Ótimo, perfeito. Não poderia, essa resposta não poderia ser melhor. Quando a gente tem aqui, nós temos aqui a África saariana, que é o deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo. E o Oriente Médio, gente, é essa área aqui. Então, eles recebem toda a influência. Olha Israel aqui, tá vendo? Olha a Síria, olha o Iraque, olha a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Omã. Tudo isso aqui já fica na Ásia, porém recebe todo esse vento seco aqui, todo esse problema que a gente tem aqui no deserto do Saara. É basicamente isso. Conseguiu entender, Ariel? Você que não conseguiu responder. Consegui. Se você olhar no globo, né, você consegue perceber, velho, que é como se fosse a mesma coisa. A única diferença é que nós temos aqui o Mar Vermelho, nós temos alguns golfos aqui, né, que separam essas duas áreas, né? E nós temos o Egito, que é um país transcontinental também, só que ele é um país transcontinental entre Ásia e África. Então, é basicamente a mesma coisa. Se você olhar aqui, é como se você estivesse vendo uma coisa só. Mas a verdade não é. Aqui é um continente, e a partir do Egito, que é esse país que fica aqui, para cá é outro. Já é a Ásia. Beleza? Por que os rios da Crescente Fértil são tão importantes? E quais são eles? Quem sabe me responder aí? Por que os rios da Crescente Fértil eles são tão importantes? Nessa região, o solo é rico em nutrientes em razão das cheias, o que torna a atividade agrícola mais dinâmica. Muito bem. O que basicamente nós temos aí no Crescente Fértil são as atividades agrícolas. E mais uma vez eu vou para o mapa. Quais são os rios que formam o Crescente Fértil? Tigre e Eufrates. Ok, então vamos para o Rio Tigre, né? Eita, que eu dei uma doidice aqui. Rio Tigre. Nós temos aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que é basicamente esse. Então, esse rio e esse rio. Percebam que eles estão ainda aqui, ó, se eu afastar mais um pouco, eles estão aqui na pontinha daquela área do Oriente Médio que é desértica por conta do deserto do Saara. Só que os rios Tigre e Eufrates, eles oferecem um bom abastecimento hídrico, de forma que se a gente aproximar nesses rios, a gente vai perceber que existe vegetação, agricultura e população. Por quê? Porque eles oferecem condições de vida para as pessoas. Então, os rios Tigre e Eufrates, eles são extremamente importantes porque eles oferecem, no meio do clima desértico /árido, condições de vida. Inclusive, populações mais antigas, populações bem antigas aí, podemos considerar como os primeiros homens, já utilizavam o Crescente Fértil. Já utilizavam isso aí para habitação, para plantio, etc, etc. Beleza? Então, na pergunta, por que os rios da Crescente Fértil eles são tão importantes? A resposta é basicamente essa. Porque eles oferecem, no meio de um clima desértico, condições de vida, devido ao seu abastecimento hídrico. E quais são eles? Os rios Tigre e Eufrates. Alguém tem alguma dúvida ainda? Não? Passar, viu, gente? Que a gente já está meio apertado. Qual a diferença entre o fio polar e o fio de montanha encontrados no continente asiático? Eu acho que essa resposta é bem fácil, né?
Eu coloquei o frio de montanha é causado pela altitude extrema. Já o frio Sim. polar é causado pela proximidade do Polo Norte. Ok. E aí, quais são os dois locais que a gente encontra esses dois climas? Vocês lembram? O frio de montanha a gente encontra onde? No caso da Ásia. Na temperatura, Não, o frio de montanha, onde ele está? Onde está o frio de montanha no continente asiático? Himalaia? No Himalaia. E o frio polar ao norte da Rússia, na região que a gente conhece como Sibéria. Essa questão foi bem fácil, né? Tranquilinha. Quais as vegetações presentes nos locais mais frios da Eurásia? A gente já respondeu essa questão, inclusive, numa outra revisão. Tundra e taiga? Exatamente, tundra e taiga. Uma é a árvore de Natal, né, que a gente conhece, que são aquelas árvores pontiagudas, e a outra é aquela vegetação rasteira por conta justamente da altitude. Quanto mais alto, menos condições de vida, e por isso as árvores elas começam a ficar mais frágeis, mais arbustivas, herbáceas, né? Vocês lembram, né? Eu acho que o professor Dante já falou com vocês sobre a diferença de árvore herbácea, arbustiva e arbórea. Já falou com vocês? Todo mundo sabe, né? Ou não? Às vezes eu vou falando as coisas assim, achando que vocês sabem. Eu não me lembro, não. Diferença de tamanho, né? Árvore herbácea é a grama, o capim, a vitória régia, as plantas que estão ali no chão, a batata, beleza? Arbustiva são os arbustos que a gente vê no desenho. Existem vários e diferentes, né? O milho é um tipo de arbusto. A cana é um tipo de arbusto também, beleza? E as árvores arbóreas, eu acho que eu não preciso nem dizer, né? Arbóreo são as verdadeiras árvores que a gente conhece, né? Então, quanto mais a gente vai subindo na altitude, a gente vai diminuindo na vegetação. Entenderam essa relação? Quanto mais a gente sobe, mais as árvores diminuem. Quando a gente está lá em cima, as árvores são todas herbáceas. Quando a gente vai descendo, elas começam a ficar arbustivas, e quando a gente está no sopé das montanhas, a gente tem as arbóreas. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Fale um pouco sobre a regionalização do continente europeu durante a Guerra Fria. Muito facinho também. não, fez o seu pulou. Eu pulei? Foi, a gente tá na 8 ainda. A gente tá Não, na eu 9 acabei, ainda. eu acabei de responder a oitava. Foi? Foi. Meu Deus. A resposta é tundra e taiga, e aí eu expliquei por que que elas se localizam lá, né? E aí, a nona questão. Eu coloquei. A Europa era dividida entre o capitalismo e o socialismo. Ok. Simples assim. Países capitalistas na Europa Ocidental e países socialistas na Europa Oriental. Lembrando que a divisão era feita justamente ali na Alemanha, que a própria Alemanha se dividia entre a Alemanha Oriental e entre a Alemanha Ocidental. Essa divisão se chamava cortina de ferro. Ferro vem do símbolo do socialismo, que é aquele martelo lá, aquela foice. E aí a cortina de ferro, o que ela representava? Ela representava uma barreira para o capitalismo avançar para o leste. Ele não conseguia por conta da cortina de ferro. Então, por exemplo, a Ásia, né, países como China, Japão, etc., eles acabavam não tendo muitas relações com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a França, com a Itália, enfim, justamente por conta da cortina de ferro que era formada pelos países socialistas que ali estavam, no leste europeu, né? Naquele lugar da Europa que a gente chama de leste europeu. Então, a regionalização
encontraram na nona questão ali, durante a Guerra Fria, é basicamente essa: Europa Ocidental, capitalista, e Europa Oriental, socialista. Como o Tratado de Tordesilhas influenciou na colonização de países como Cabo Verde, China, Argentina, Brasil, entre outros? Esses países foram partilhados entre Portugal e Espanha. Top. Então, a resposta é extrajetiva. Eu ainda estou compartilhando a tela, né? Estou. Se a gente for pegar aqui, Tratado de Tordesilhas, vocês vão perceber um negócio aqui. Essa é a imagem que vai estar na prova de vocês. Percebam, olha. 494 dividem o mundo a ser colonizado entre esses dois países. Então, alguns locais poderiam ser colonizados por Portugal e alguns locais poderiam ser colonizados por Espanha. É por isso que Portugal chega pelo litoral brasileiro e não pelo litoral chileno, por exemplo, porque eles vieram por aqui, por essa parte roxinha aqui. Eles desembarcaram no lugar que hoje nós conhecemos como a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Não sei se vocês conhecem essa cidade. Então, Cabo Verde, Angola, né, que são países que estavam aqui, pertenciam a Portugal. Na verdade, existia a permissão para que eles pudessem ser colonizados por Portugal. Então, por isso que se fala português em Cabo Verde, por isso que se fala português em Angola, em Moçambique, né? Entre outros países da África. E a Espanha ficou responsável, principalmente ali, algo extremamente importante, nos países latino-americanos, que a gente consegue perceber ali que a Espanha habitou, colonizou Chile, Argentina, Peru, todos os países da América Central, como Honduras, como Cuba, Costa Rica, todos esses países falam espanhol, justamente por conta dessa colonização. É só você lembrar por que o país X fala, né? Geralmente vai ser por conta da colonização. Aí nós temos uma pequena diferença, né? Que nos Estados Unidos, vocês percebem aqui que os Estados Unidos pertenciam à Espanha, mas ele foi colonizado pela Inglaterra, que na época das grandes navegações, eu já estou dando uma aula de história aqui, na época das grandes navegações, era o principal país do mundo, e Europa e Portugal deviam à Inglaterra. Então a Inglaterra decide lá colonizar os Estados Unidos e simplesmente vai fazer isso, né? E aí a colonização dos Estados Unidos é diferente, né? Uma colonização de povoamento e não de exploração. As pessoas vão para lá para morar e não para explorar, né? No Canadá, que também é uma parte aí que vocês percebem que pertence à Espanha, também foi colonizado pelos ingleses e também em uma parte menor pelos franceses. É por isso que lá no Canadá nós temos duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Mas, basicamente, a resposta da 10ª questão sobre o Tratado de Tordesilhas é isso. O Tratado de Tordesilhas foi fundamental para o processo colonizatório desses países aí, beleza? Desses países como Cabo Verde, como China, como Argentina e como o próprio Brasil. Respondida a questão, alguma dúvida? Não. Dúvidas? Só na prova, né, agora. Vocês são uma onda. Tentem responder. Quem não conseguiu entender alguma coisa, infelizmente não tem mais tempo. Tentem responder a partir da observação do livro, / pesquisa na internet, / assistir aula no YouTube. Vocês conseguem, né? Saber o que foi o Tratado de Tordesilhas, saber como é que a gente... Do livro, da questão 10. Da 10ª questão, capítulo 10. Se eu não me engano, é capítulo 10. Deixa eu olhar aqui.